A paz esteja convosco, meus irmãos. Irmãos, eu vou falar aqui um pouco de nós seguir o exemplo de Jesus, de nós seguir qual o dia que Jesus e os apóstolos costumavam ir para a igreja. E aí nós vamos ler no Novo Testamento qual é o dia que Jesus costumava ir para a igreja. Quer dizer, Jesus e os apóstolos. Então, nós vamos ler aqui na Bíblia e ver qual era esse dia. E para começar, nós vamos ler o livro de João, no capítulo 13, o versículo 15, que está falando assim, que Jesus falou assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, tudo que Deus, Jesus fez, que está escrito na palavra, foi dando o exemplo. Como está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2 a 3, que fala que Deus descansou no dia sétimo. No dia sétimo ele abençoou e descansou. Deus estava cansado? Não. Ele descansou para dar o exemplo. Em Mateus, lá em Mateus 3,16, ela fala que Jesus foi batizado, né? Logo saindo das águas. Então, Jesus tinha pecado? Não tinha. Mas ele batizou para nos dar o exemplo. Aí é o que ele pede: como eu fiz, vós façais, vós também. Então, tudo que ele fez foi para nos dar o exemplo. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 4:16. 4:16 que fala assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, este era o costume de Jesus, ir para a igreja no sábado. Então, ele estava dando um exemplo para nós. Esse era o costume de Jesus. 4:31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, esse era o costume de Jesus ir para a igreja no sábado. Ah, mas era por causa dos judeus. Não. Muito lugar que a gente vê na Bíblia, Jesus tendo contenda forte com os judeus. Então, Jesus não ia fazer nada para agradar ninguém. Jesus, e aí a gente vê que ele brigava mesmo e falava, e ele não pregava fácil, não. A gente vê que teve um lugar lá que ele estava pregando e foi saindo de um a um. Por quê? Porque ele estava falando a verdade. E ele não tinha medo de falar a verdade. Então, ele ia porque era o costume dele ir para a igreja no sábado. Lucas 13:10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Marcos 6, de 1 a 2. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada?
E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Então, este era o costume de Jesus, ir para a igreja no sábado. E os discípulos, depois que Jesus morreu? Bora ver qual era o costume deles também, que está lá no livro de Atos 13, 14. Mas eles, atravessando a Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado, na sinagoga assentaram-se. Atos 16, 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Atos 17, 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Atos 18, 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Lucas 23, 54 a 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Então, depois que Jesus morreu, ali as mulheres não foram nem embalsamadas, né? No sábado descansaram, segundo o mandamento. Então, isso foi depois que Jesus morreu. Elas guardaram o sábado. Então, isso nós temos que fazer, seguir o costume de Jesus, seguir os apóstolos, este costume. Mas aí agora nós vamos ver lá no céu, Isaías 66, 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Amém? Então, nós vimos aqui em Gênesis que Deus descansou no sábado. Vimos aqui no Novo Testamento que o costume de Jesus era ir para a igreja aos sábados. Vimos os discípulos, depois que Jesus morreu, nesse mesmo costume, indo para a igreja aos sábados. Então é este o costume que nós temos que levar, seguir o exemplo de Jesus e os apóstolos. E como nós vimos lá no céu, vai ser guardado o sábado a mesma coisa. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim? Diz o Senhor. Amém?